Você não é o outro, você é você. Não queira a unção do outro, o propósito do outro, a vida do outro. Não, você é você. Identidade. Sem uma identidade bem firmada, você nunca desenvolverá o seu chamado. Você estará sempre na sombra do outro. Como o outro se move, como o outro canta, como o outro prega, como o outro ensina. Ei, para de se comparar. Você é único. O nome de um homem e de uma mulher por Deus não pode passar sem ser saciada. O anseio, o desejo, o clamor. Eu lembro quando o povo de Israel pecou, quando eles adoraram aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus, por meio de Moisés, lida com aquele pecado do povo. E agora você vê Moisés intercedendo, se colocando diante do Senhor em favor do povo. E há um texto que diz que Moisés clama pela glória de Deus. E Moisés clamando, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Esse desejo ardente e latente do coração de Moisés fez Deus descer em uma nuvem pela segunda vez e estar pessoalmente com ele durante 40 dias e 40 noites pela segunda vez. Só que um episódio inédito acontece nessa segunda vez. Nessa segunda vez o Senhor entrega as segundas tábuas da lei a Moisés. E a Bíblia nos conta que Moisés nem sabia. Moisés nem sabia. Mas Deus não apenas mostrou a glória dele, Deus impregnou Moisés de glória. Porque o desejo, a fome de um homem, de uma mulher por Deus, não pode passar sem ser saciada. Quando ele desce do monte Sinai, a Bíblia diz que ele não sabia, mas a glória que ele desejou, a glória que ele ansiou, a glória que ele buscou, pegou nele. Agora ele resplandecia a glória de Deus, ao ponto dos filhos de Israel não poder fitar a sua face. Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer: se o ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, teve a sua glória, o que há de acontecer com o ministério do Espírito Santo? Ei, você está nessa estação, você está nessa geração, você está nessa dispensação onde a glória de Deus está sobre você. Ele nem queria resplandecer, mas quando você contempla a glória pega em você. Um exemplo tão antigo que conhecemos: alguém, queridos, pode assar peixe em casa. E no princípio você sente aquele cheiro forte, mas chega um momento que você nem sente mais. Ao menos que você saia de casa e volte.
Mas enquanto você está ali, você nem sente mais. Mas as suas roupas vão impregnar, o seu cabelo vai impregnar, a sua casa vai impregnar, as suas cortinas vão impregnar. E quem chegar saberá, porque existe um cheiro diferente. Esses são dias em que o Senhor está nos impregnando, nos marcando, porque existe algo a fazer quando esse evento acabar. Não vai ser mais um evento, não está sendo mais um evento, não está sendo mais um plenos. Está sendo o plenos da sua vida, da virada de chave, do resplandecer da glória, do alumiar, do resplandecer como luzeiros neste mundo. Será que não foi isso que Jesus disse quando Ele falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo? Não se pode esconder, não se pode esconder uma candeia. Queridos, quando você acende, Deus te colocará em lugares altos, Deus te colocará em formas, Deus te colocará em posições específicas para aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso é tempo de acender, é tempo de queimar, é tempo de experimentar a glória como você nunca experimentou. É tempo de viver o que Deus tem para você como você nunca viveu. Sente por um instante. Eu acho que eu vou deixar vocês aqui, pode ser? O pessoal que canta pode sentar, mas eu queria que os instrumentais pudessem ficar, os instrumentos. Amém? Glória a Deus. Existem pessoas que falam sobre o primeiro amor com muito saudosismo. Como se fosse a sua melhor estação. Como se tivesse sido o tempo mais extraordinário que você viveu com Deus. Eu quero te dizer, não pode ser assim. Eu tenho dito para Deus, eu me recuso a ler menos do que eu lia quando eu me converti. E olha que eu li muitos e muitos livros do irmão Rei, que fazia resumo de todos eles. Eu me recuso. Eu me recuso a orar menos do que eu orava. Eu me recuso a meditar menos do que eu meditava. Eu me recuso. É um tempo, queridos, onde Deus está chamando a sua igreja para o secreto. Onde o princípio do jejum vai ser restaurado, vai ser alinhado. Extremos vieram de tantas maneiras. E chegou um momento que se tornou relevante. Tão relevante, mais relevante do que o nome de Jesus. Mais relevante do que a aliança em que nós estamos inseridos. Mais relevante do que a graça. Extremos. Mas há um equilíbrio. E Deus está nesse tempo sinalizando para o seu povo. É tempo de meditar mais. Contato com a palavra. É tempo de orar mais. É tempo de adorar mais. E é tempo de jejuar mais. Onde o nosso estômago não será o nosso Deus. Onde os nossos arrotos não serão os nossos louvores. O que é isso? Isso é um texto que existe na Bíblia, a mensagem, quando Deus está falando por boca de Paulo sobre esse tempo de abstinência, esse tempo de estar com o Senhor, esse tempo de não se deixar governar, nem que seja por um apetite desgovernado. E ele diz
Há pessoas que o seu estômago é o seu Deus e os seus arrotos são os seus louvores. Um tempo de foco, de projetos antigos serem revirados, coisas engavetadas, guardadas, arquivadas ou até esquecidas. Tempo de queimar mais do que quando queimávamos no princípio. Eu me lembro quando eu me converti. Aquele fogo, aquele amor, aquela paixão. Eu ia para culto qualquer hora que tivesse. Não importa se era culto matutino, como chamavam na época, se era de 5 da manhã. Eu trabalhava 9 horas por dia, de segunda a sábado. Estudava à noite. Mas, queridos, o tempo que eu tinha, eu corria, eu acordava cedo, eu jejuava. Eu lembro que eu trabalhava numa loja de móveis, limpando os móveis, atendendo cliente, caixa, eu era tudo naquele lugar. Mas o tempo que a loja estava sem cliente, era o tempo que eu estava andando por aquela loja, limpando aqueles móveis e orando no Espírito. Foi naquele lugar, naquele birumos de todos eles, para que aquilo impregnasse na minha mente de tal maneira. Eu me lembro que eu era a primeira que chegava na igreja, eu não atrasava. Eu me lembro que eu era uma das últimas a sair. Eu me lembro que eu gostava de chegar na igreja antes mesmo dos diáconos chegarem. Se eu soubesse que a igreja estava aberta com 40 minutos antes, então era 40 minutos antes que eu estava lá na porta. Porque eu queria dobrar os meus joelhos naquela cadeira branca de plástico e adorar ao meu Deus. E eu queria fazer isso sem que a igreja estivesse cheia. Eu não queria holofote, eu não queria brilho, eu não queria glamour, eu não queria aplausos, eu não queria isso, eu só queria Ele. Só Ele. Eu me lembro que as jovens daquela igreja, porque eu era uma jovem de 18 anos, elas diziam: Rose, nós temos medo de você. Você é muito estranha. Quando você ora, você começa a se tremer nessa cadeira. Você desorganiza todas as cadeiras. Quando eu acordava, quando eu levantava, queridos, aquela oração, as cadeiras estavam todas bagunçadas ao meu redor. Porque eu me segurava aqui embaixo daquela cadeira de plástico. Tinha hora que vinha a unção, sabe? Aquela presença manifesta de Deus. Eu começava a tremer naquela cadeira e a cadeira ia andando e andando. Quando eu acabava, mas que eu via a zoada do povo chegando na igreja, que eu me levantava, secava minhas lágrimas, que eu olhava, as cadeiras estavam tudo bagunçadas. Eu disse: Rosa, a gente tem medo de você é muito estranha. Você está pronto para ter poucos amigos, mas teu amigo gente que vai te achar esquisito, gente que vai te achar estranho, gente que vai achar que você é de outro mundo, e eles estão certos. Eles estão certos. Sei que Ele me tirou daquele centro de Umbanda, quando eu estava lá 1 década, adorando entidades. Eu sei que eu ouvi a voz dele no dia 30 de agosto, na festa de Pombagira, quando ele falou comigo naquele terreiro, perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu sei de onde ele me tirou. Eu não posso voltar, eu não posso esfriar, eu não posso esmorecer, eu não posso diminuir a intensidade, eu tenho que aumentar. As pessoas dizem: Rose, você não tem cara de que foi macumbeira. Eu digo: irmão, se tivesse cara até hoje que tinha sido macumbeira, estava ruim. Deus transforma você.
um tempo de clamar pela glória. Eu sei que a presença dele está dentro de nós. Alguns chamam isso de a presença habitacional. Outros a chamam de presença disponível. O Espírito está em nós, sim. Mas há momentos em que ele vem sobre nós. E essa presença manifesta. Muda tudo ao nosso redor. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Oh. Você pode orar em línguas baixinho no seu lugar. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Eu te quero mais que tudo. Porque aquilo que eu experimentei em nada se compara àquilo que eu experimentarei. Porque aquilo que eu vivi em nada se compara àquilo que eu vou viver. O meu anseio aumentará, a minha sede aumentará, o meu desejo aumentará, e a tua glória virá. Mostra-nos a tua glória. 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 Ora nosso comana xerenenesi. Ora nosso condria machombre maneiana sou. Escute isso em Jó 22. A partir do versículo 23 está escrito: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares aos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus
caminhos. Quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá: para cima! Transformará o vale em caminho pleno, porque Ele salva o homem abatido. Quando você deita o seu ouro e a sua prata, ele cita ribeiros de águas. Ele diz, queridos, quando você derrama o pó do teu ouro e lança fora as pedras de ouro em ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. O que é que ele está dizendo? Ele não está dizendo ou falando contra a prosperidade. Ele só está dizendo: ei, você está disposto a derramar, a liberar, porque você entende que Ele é o seu tesouro, porque você entende que Ele é o seu ouro, que Ele é a sua prata escolhida. Ei, você está pronto? Porque quando você fizer isso, você vai orar e você vai ser ouvido. Quando você fizer isso, você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Você vai poder levantar o seu rosto para Ele. Se você projetar alguma coisa, esta vai sair bem, e a luz brilhará em seus caminhos. Não haverá confusão, não haverá trevas. É tempo de mergulharmos mais profundo. Não tem como você vencer a frieza, o pecado, a indiferença, longe desse lugar de comunhão, longe desse lugar de adoração, longe desse lugar onde Ele ocupa o trono, e todas as demais coisas têm lugares que não é o trono. Ele está no trono. E Deus tem falado nesses dias, intensa. E eu sei, queridos, aleluia, aleluia. Aleluia. E eu sei, queridos, que há tanta concorrência, há tanta distração, há tantas outras prioridades, que muitas vezes a nossa comunhão, a nossa adoração, ela fica em segundo plano. Pessoas que diziam: é porque eu não tenho tempo, e Deus sabe que eu não tenho tempo. Eu gostaria de orar mais, eu gostaria de meditar mais, eu gostaria de ler aqueles livros que eu comprei, mas Deus sabe que eu não tenho tempo. E veio a pandemia, e ela nos mostrou muitas coisas, mas uma delas é que o que nos faltava não era tempo. O que nos faltava era prioridade. Sabe por quê? Porque eu vi um monte de crente maratonando séries e séries. Pessoas que iam dormir 4, 5 horas da manhã assistindo as suas séries favoritas, maratonando séries. Mas cadê você? Cadê eu? Cadê nós? Onde estávamos? Cadê o tempo que dizíamos que não tínhamos e agora tínhamos tempo de sobra? E estávamos em tantos outros afazeres. Por quê? Porque nós priorizamos
outras coisas. O ouro, a prata, os recursos, o trabalho, tantas prioridades. E Deus acaba ficando como o último da lista. E Deus acabou mostrando para nós, queridos, essa pandemia não veio de Deus, mas Deus não perde a oportunidade em nada de nos ensinar. E Ele nos mostrou muitas coisas através desse tempo que enfrentamos. Pessoas cresceram, pessoas desenvolveram, pessoas estudaram como nunca, pessoas se debruçaram nas Escrituras como nunca, pessoas escreveram livros, mas outros estavam tão entretidos com tantas outras coisas. Por quê? Porque o que nos falta, queridos, não é tempo. O que nos falta é prioridade. E se Ele for o teu ouro, se Ele for a tua prata, se Ele for a prioridade, projetarás alguma coisa e esta te sairá bem. Porque quando Deus ocupa o lugar dele, todas as demais coisas se encaixam. Toda confusão é removida. Agora sabe, eu estava orando ao Senhor há dias atrás. E me veio um texto ao coração para falar com você nessa manhã. E eu quero ser bem rápida nisso. Mas eu gostaria de que você abrisse comigo, por gentileza, sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos em uma manhã profética. E Deus falou comigo que esta seria uma manhã onde muitos se levantariam e ocupariam o seu lugar no corpo de Cristo. Lucas capítulo 1, aqui nós encontramos os detalhes da visitação. Na verdade é o único evangelho a falar da visitação do anjo a Zacarias, esposo de Isabel, ambos avançados em dias justos. Eles guardavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia diz no verso 7 que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. E no decorrer desse texto a Bíblia vai também falar que enquanto Zacarias servia ao Senhor, um anjo visitou. Enquanto você está servindo a Deus, há visitações divinas. Aleluia. Aguarda nesses próximos dias. Gera essa expectativa, você servindo ao Senhor e visitações acontecendo. Enquanto você serve, você é visitado. Se tivéssemos esse entendimento, se tivéssemos essa expectativa, queridos, o nosso serviço seria diferente. Mas Deus está dizendo para você hoje, é tempo de visitação. E é tempo de visitação também enquanto você está servindo. Um anjo aparece perante ele em pé, verso 11. E o anjo começa a dizer, verso 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias nem se lembrava mais dessa oração. Tem coisa que você ora, mas que já faz tanto tempo, mas sabe de uma coisa, Deus nunca esquece. Não, Ele não esquece. Deus não tem amnésia. As circunstâncias não roubam as sementes de oração que você lançou no solo fértil do reino de Deus. Isso pode ter saído das que ouve, sempre responde a oração. A tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João.
Então perceba que aqui, esse anjo visita Zacarias e da parte de Deus ele fala: Zacarias, você terá um filho, um homem, um varão, um menino, e o nome dele será João. Então, mesmo o mensageiro que fala sobre o nascimento da criança, começa a predizer, a anunciar quem seria a criança. E ele diz no próximo verso, 15. 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande, João será grande, e será chamado. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Queridos, eu vou dizer para você, isso aqui é muito forte. Porque tem cristãos, queridos, que por não crerem, por exemplo, no batismo no Espírito Santo, nunca foram cheios do Espírito Santo, embora tenham nascido de novo. Mas eu estou falando aqui, a Bíblia está falando aqui mais de uma criança que estaria ainda na barriga, e desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo. Então perceba que a Bíblia está falando sobre uma criança, sobre um homem ungido, com um propósito específico. Talvez quando Zacarias e Isabel oraram, eles só queriam um filho, mas Deus queria um profeta. Aquilo que chamavam de esterilidade era porque ainda não era o tempo. Diziam Isabel é estéril. Interessante porque no decorrer do texto a Bíblia vai dizer, falando sobre ela, vai dizer, aquela, quando o anjo vem para Maria, diz, do profeta nascer. Tem coisa que você está esperando na sua vida e o diabo sopra no seu ouvido e diz, você é estéril nessa área, você não avança nessa área, olha para você. E eu quero te dizer, queridos, esse tempo em que você aguarda a promessa, Deus está te forjando, sabe por quê? Porque o menino será grande e será chamado profeta, aquele que anunciará, aquele que abrirá o caminho para o Cristo, aquele que preparará. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre e converterá, verso 16, muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias duvida e ele diz, como será isso? Já somos velhos, em outras palavras, passou-se o tempo de gerar. Passou-se o tempo de gerar. Eu quero te dizer, não passou o tempo de gerar. É porque o tempo de gerar tem um tempo que não é o seu, é o de Deus. E esse tempo que você aguarda, o diabo tentará te convencer de uma esterilidade. Mas Deus está te dizendo nessa manhã, mantenha-se firme, porque o menino nascerá e será grande. Está em uma incubadora, sendo gerado. Como alguém disse aqui, um grande útero, gerando. Estamos gerando nesse tempo, estamos gerando nessa estação. E por mais que não pareça, eu quero te dizer, o menino nascerá e será grande. Oh.
Depois disso, passado o tempo, cumpre-se aquilo que o anjo falou para Zacarias. E quando nós chegamos em Lucas 1, verso 76, nós encontramos Zacarias em um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele profetizou dizendo: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados. Verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse menino era grande. Deus falou sobre ele, escuta isso, Deus falou sobre ele por boca do anjo, sim ou não? Dizendo que o menino seria grande, que seria ungido desde o ventre, cheio do Espírito desde o ventre. O anjo diz isso para um propósito, para preparar o caminho do Senhor. Então Deus fala sobre João por boca do anjo, Zacarias seu pai, e agora João nascido. Ele profetiza e ele declara acerca do filho dele: você será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então Deus fala sobre João por boca do anjo. Zacarias, o pai do menino, cheio do Espírito, profetiza sobre ele. Então Deus sabia quem João era. Zacarias, o pai, sabia quem João era. E agora eu quero que você passe algumas páginas comigo e vá, por gentileza, para João 3. Aqui João, ele manifesta-se, ele sai do deserto e ele começa a anunciar. E era um tempo específico, e a Bíblia diz, verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, eram pessoas que estavam reinando na época, governando na época, exercendo o sacerdócio na época. É isso que nos conta o verso 1 e o verso 2, mas diz o final do verso 2: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então a palavra de Deus veio a ele dando um comando. E a Bíblia diz no verso 3 que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Por quê? Porque dele se estava escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia falava sobre João. Isaías falou sobre João. Então percebe? João é citado desde o Antigo Testamento como aquele que prepararia o caminho do Senhor. O anjo vem, boca de Deus, fala com Zacarias, dizendo quem seria o menino e o nome dele. Zacarias, cheio do Espírito, profetiza sobre o seu filho, dizendo que ele seria profeta do Altíssimo. Quem está entendendo? Várias profecias predizendo, anunciando quem era João. A Bíblia nos conta no decorrer desse texto que João não apenas batizou. Tem gente que pensa que João apenas batizou com água para arrependimento. Mas se você continuar lendo aqui, e você vai poder fazer isso posteriormente, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que João pregou para multidões, João pregou para publicanos, João pregou para soldados, e todos eles, multidões,
publicanos, soldados, vinham até João perguntando: o que é que nós fazemos? Fomos batizados, mas a partir de agora, o que é que nós fazemos? Qual é o nosso procedimento? Então João não apenas batizou, ele apontou o caminho. Ele falou sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de abandonar coisas. Isso vai ficar mais claro para você. Aleluia! Chegamos então no capítulo 3, agora no verso 15. E vemos o momento antes de Jesus ser batizado. E diz assim, João 3,15: todo o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria porventura ele o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João começa a anunciar que ele não era Jesus. Porque profeta, queridos, alguém que tem um chamado, tem que entender quem é. Você não é o outro, você é você. Não quer a unção do outro, o propósito do outro, a vida do outro. Não, você é você. Identidade. Sem uma identidade bem firmada, você nunca desenvolverá o seu chamado. Você estará sempre na sombra do outro. Como o outro se move, como o outro canta, como o outro prega, como o outro ensina. Ei, para de se comparar. Você é único. Deixe que o outro te inspire, mas não o imite. Deixe que o outro te inspire, mas não o imite. Porque a sua chamada é a sua chamada. Agora sabe o que eu vejo João dizendo aqui? Verso 16. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. Sabe o que João estava dizendo? Eu sou poderoso. Não, pelo amor de Deus. Porque enquanto você se achar menos do que você é, você nunca alcançará o que Deus preparou para você. É tempo de entender quem você é, a unção que opera sobre você, o chamado que você tem, aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei! Venham aí! Ele é mais poderoso do que eu. Mas sabe de uma coisa? Eu também sou poderoso. Você é poderoso. Você tem o seu valor, o seu lugar, a sua importância. Você tem. Bata assim no peito, diga: tem gente. Mais forte, diga: tem gente que é mais poderoso do que eu. Mas eu também sou poderosa. Mas eu também sou poderoso. Não, eu acho que você não está ouvindo o que você está dizendo. Você também é poderoso. Ei, você é poderoso. Olha para mim. Como você quer que as pessoas te valorizem se você não se valoriza? Como você quer ser usado por Deus se você não sabe quem você é, o valor que tem? Ou se nega a acreditar mesmo que saiba? Porque tem gente que sabe, mas se nega a acreditar no que sabe. Deus já falou
Ele já disse seu chamado. Ele já disse quem é você. Mas você olha para você mesmo e você diz: é incompatível o meu agora com aquilo que Deus disse que eu vou ser. Ei, é por isso mesmo. Porque não é na sua força, não é na sua habilidade, é na unção que Ele te confiou, é na graça que Ele liberou sobre você. É chegado um tempo de você se levantar no chamado que você tem e parar de procrastinar. Porque Deus tem um povo habilitado que é poderoso. Diga eu. Bata no peito assim, diga eu. Sou poderoso. Pode ter gente mais poderosa que você, certamente tem. Mas tu também tem teu lugar. Tu também tem teu lugar. Tu também tem a tua unção. Tu também tem o teu propósito. Tu também tem o teu chamado. Tu também tem. Diga eu também tenho. Diga eu também tenho. Diga eu também tenho. João não ficava com aquela falsa modéstia. Coitado de mim. Coitado é o diabo. Você é um filho de Deus, levantado nessa geração para destruir as obras do diabo. O único coitado que existe está debaixo dos seus pés. Diga eu. Você pode melhorar isso, diga eu. Também sou poderoso. Quantos poderosos tem aqui nessa manhã? Não! Quantos poderosos tem aqui nesta manhã? Então perceba, Isaías profetizou sobre João, o anjo falou sobre João, Zacarias falou sobre João, e João falou sobre ele mesmo. Uau! E vem Jesus e é batizado por João Batista no Rio Jordão. O João não queria ser Jesus. Jesus não queria ser João. Para cumprir o propósito do seu nascimento, você tem que ser quem Deus te chamou para ser. Agora vamos lá que eu estou finalizando. Passa-se o tempo. João Batista aponta o seu dedo de profeta para Herodes e diz: o seu pecado, aponta o seu pecado moral. Porque o profeta, ele é um apontador. Ele é alguém que por sua unção quebra toda letargia que opera na vida humana. Tem uma unção de potência e de agitar o que está acomodado, está há anos estagnado. A unção profética te colocará em movimento. Vai dar um saculejo em você, para que você se levante e faça o que Deus te chamou para fazer. E tem chamados que nos encantam,
que nós achamos lindo. Mas cuidado, para você não calçar o sapato do outro. Porque o seu sucesso está em você ser quem Deus te chamou para ser. Identidade. Quem eu sou? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha mensagem? E quando João aponta o seu dedo de profeta e anuncia o pecado moral de Herodes, sabe o que Herodes faz? O prende. Prende João no cárcere. E a Bíblia vai nos contar que passa-se um tempo. Não há registro de quanto tempo exatamente João passou preso. Há especulações. Mas João passa um tempo preso, detido, encarcerado, porque estava cumprindo o seu chamado. Eu quero te dizer, existe um preço, existe um tempo, existe dias, horas, meses, anos de abnegação. E porque muitos não estão dispostos a atravessar essas tempestades, eles acabam preferindo ficar no seu comodismo. Mas você nunca será tão feliz quanto o dia que você levantar-se para andar no propósito do seu nascimento. Diante dessa circunstância de agora estar encarcerado, Jesus, ele segue com o seu ministério. Jesus, ele segue curando, pregando, ensinando, anunciando. E quando nós chegamos, queridos, no capítulo 7, nós encontramos Jesus acabando de ressuscitar o filho único da viúva de Naim. Quando esse acontecimento se dá, a Bíblia diz em Lucas 7,17, estas notícias a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas, todos os milagres, todos os prodígios, o que Jesus fazia, o que Jesus fez, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. João estava onde? Preso. Os seus discípulos estavam soltos. E aí, vendo tudo que Jesus estava operando, inclusive tinha acabado de ressuscitar o filho único de uma viúva, o que é que ele faz? O que é que eles fazem? Vão nessa visita a João no cárcere e anunciam para João tudo que Jesus está fazendo. Verso 19. Enviou-lhes ao Senhor para perguntar. Aqui João está enviando os discípulos dele ao Senhor Jesus para perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha para cá. Isaías falou de João, o anjo falou de João, Zacarias falou de João, e João falou dele mesmo. Jesus também fala de João. Mas quando vem a circunstância, quando vem a perseguição do chamado, quando vem as dores por causa da fidelidade, porque os homens vão tentar oprimir, os homens vão tentar te frear, os homens vão tentar te parar. É tão interessante quando nós lemos lá em Atos,
Os irmãos se levantam para anunciar o nome de Jesus, sai curando enfermos. E as autoridades chamam Pedro e João depois da cura de um paralítico que sentava à porta do templo chamado Formosa. E dizem para eles: vocês estão com João, desse João Batista, Pedro e João, outro João, eles vão orar. E nesse lugar de oração vem intrepidez. Há um tremor naquele ambiente. Eles são cheios do Espírito Santo e com ousadia continuam anunciando, embora as autoridades tenham dito: fiquem calados. Esse João Batista não fez isso. Quando ele ouve sobre Jesus, é como se o que ele tivesse ouvido não bastasse. Ele envia mensageiros de novo, agora para falar com o próprio Jesus, para perguntar se ele era mesmo o Cristo, ou eles haveriam de esperar outro. Escuta isso. Aqui, João estava duvidando se Jesus era o Cristo. Agora deixa eu te dizer algo mais. Ao duvidar se Jesus era o Cristo, João estava duvidando dele mesmo. Por quê? Porque ele nasceu para preparar o caminho do Senhor. Se não era o Senhor, então também ele errou. Ele estava preparando e anunciando o caminho de um homem que poderia não ser o Cristo. Se ele poderia não ser o Cristo, João poderia ter se equivocado e também não ser isso tudo que Isaías falou, que o anjo falou, que o Pai falou, que Jesus falou e ele falou de si mesmo. Sabe, queridos, em um evento como esse, escuta o que eu vou te dizer, nós nos levantamos por dentro. Nós somos afiados como uma flecha para alcançar o alvo. Mas esse momento vai passar e você vai voltar para sua casa. E o diabo não está satisfeito com tudo que você recebeu nesse lugar. Ele vai dizer que não é bem assim, que você não tem esse poder todo, que você não é essa Coca-Cola toda, que você não vai viver esse novo ou inédito que Deus tem dito. Ele também vai dizer que você continua preso. Ele vai dizer que você está cheio de necessidade. Ele vai anunciar para você o contrário. Mas ei, é a hora de você entrar no quarto, juntar-se com homens e mulheres de fé. E para isso vocês têm os grupos de conexão. Uau! E continuar se fortalecendo. Eu sou poderoso, sim. Eu sei que tem gente mais poderosa do que eu, mas eu também tenho meu lugar em Deus. Eu também tenho meu lugar ao sol. Eu sei quem eu sou. E João duvidou de Jesus e dele mesmo. Quantos profetas calados, quantos mestres calados, quantos homens e mulheres com chamados poderosos em Deus, evangelistas, pastores, pessoas que têm um chamado da reconciliação, todos nós temos, mas calados. Pessoas que já entenderam que têm, já entenderam que são chamados, mas estão acanhados, estão encolhidos, grande é aquele que prega ali, grande é aquela ali, olha para mim, eu não sou ninguém. Encolhidos, abafados por si mesmos. E Deus está dizendo nessa manhã: ei, levante-se, 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 levante-se. Não, vamos fazer isso de novo, senta.
Você não vai se levantar, amados, ajeitando as caçolas, sabe? Não. Você vai se levantar. Mas não é um levantar-se apenas por fora, é um levantar-se por dentro. Vamos lá no 3. Vai respirando fundo aí. E quando você levantar, levante-se para nunca mais se sentar de novo. Porque o que Deus está para fazer, Ele precisa de você. Você é poderoso.